Olá, professores de matemática, alunos de matemática, amantes de matemática. Essa aula, esse vídeo serve para todos vocês, sobretudo para aqueles que gostam ou precisam desse conteúdo. E que conteúdo é esse? Nós vamos falar sobre função do primeiro, função do segundo grau e sua representação gráfica. Eu vou iniciar com essa reta verde que está fazendo 45 graus com o x e o y, os eixos cartesianos. Eu vou mostrar agora que, por exemplo, essa distância aqui, ó, é exatamente igual a essa outra distância. Para valores de x igual a 2, quando você busca o gráfico, verificará que o y também será igual a 2. Quando, por exemplo, o x for igual a menos 3 e você buscar o gráfico, você verá que o y também será igual a menos 3. Isso acontece porque a função, de um modo geral, de primeiro grau, é dada por y igual a x mais b, onde esse a representa o coeficiente angular, é ele que vai ser responsável por inclinar mais ou menos essa reta, e o b ele vai fazer uma translação vertical, às vezes para cima, quando b é positivo, ou para baixo, sendo o b negativo. Para nos ajudar neste contexto, nós vamos usar os controles deslizantes, está aqui no GeoGebra, e a gente vai entender melhor. Neste caso, eu tenho o a igual a 1 e o b igual a 0. Portanto, eu posso reescrever essa função aí como sendo 1 vezes x mais 0, ou simplesmente y igual a x. E aí agora sim você percebe melhor porque ela é chamada de identidade. Os valores de x, como eu mostrei aqui, ó, são exatamente iguais aos valores de y. Agora nós vamos fazer uma pequena modificação com o coeficiente a para perceber o que é que vai acontecer com o gráfico. Quando a igual a 1, eu vou alterar ele para 2. Você verá que para valores de x, por exemplo, quando x é igual a 1, o meu y agora é igual a 2. Quando o meu x for 2, o meu y, agora quando eu encontro a reta, ele está numa altura igual a 4. Isso acontece porque houve uma variação nesse a. E agora, para fazer a minha função, eu terei o a igual a 2, então 2x, e o b igual a 0, eu não vou escrever aqui. Perceba que agora os valores de y serão iguais ao dobro dos valores de x, 2 vezes x. Realmente, ó, quando x é 1, o y é 2. Basta você fazer a substituição. Quando x for 2, o y é igual a 4. E aí você vai perceber, quando eu inclino mais ainda, quando eu aumento mais o coeficiente a, ó, ele vai inclinando cada vez mais. Quando eu tenho aqui 4, 4.9, e aí, ó, 7, se vai se aproximando de 10, o meu gráfico ele vai se aproximando do eixo y. E agora você verá o que acontece, por exemplo, quando o meu coeficiente a é negativo. Veja só, ele está aqui, ó, no 1. Né? Nós temos aqui, ó, a reta inicial, 45 graus, e agora eu vou levar ele ao zero. Como ele é a inclinação, o a sendo zero, a inclinação quer dizer que ela é igual a zero, né? Ela vai zerar a inclinação, olha. A igual a zero, você não percebe, mas ela está uma reta deitada sobre o eixo x. E aí agora eu vou tornar ela negativa, levando ela aqui para a esquerda. E veja que agora o que acontece, ó, ela vai estar no outro sentido. Quando eu tenho, por exemplo, que o a é igual a menos 1, eu vou ter, ó, do mesmo modo que ela estava aqui no primeiro quadrante, lembrando que esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, aqui nós vamos ter o terceiro quadrante e aqui, por último, o quarto quadrante. Então, nós tínhamos a reta quando o a era positivo no primeiro e no terceiro quadrante. Agora ela está no segundo e no quarto quadrante. Mas ainda você vai ver, ó, que essa distância é exatamente igual a essa. Nós temos aqui 45 graus. Por exemplo, quando o x for igual a 2, você vai descer com ele agora igual a menos 2. Quando o x for igual a menos 2, o y será igual a 2. Isso mostra que os valores de x e y são contrários, ou seja, y vai ser igual a menos x. Aí agora, olhando para os controles deslizantes e analisando à luz daquela expressão lá, que era a nossa base, o a é igual a menos 1, está aqui, ó, esse valor, e o b, que não tem nada aqui, é igual a 0, está aqui esse valor. Tá? Então, você percebe que
Quando você faz essa inclinação, se eu aumentar aqui, ó, o A para números negativos cada vez maiores, ele ainda vai aproximar-se do eixo Y, mas agora no sentido horário. E aí você vai ver que ele vai ficando bem próximo aí, ó, do eixo Y. Vamos analisar agora o que acontece ao modificarmos este coeficiente B. Ele é responsável pela translação desse gráfico. Ele vai fazer com que esta reta suba ou desça. Então vou colocar aqui, ó, a expressão geral novamente, é dela sempre que a gente vai observar. Vamos manter o A igual a 1, como está aqui, mas vamos levar o B de 0 para 1. E você vai ver que vai coincidir, ó, o fato do B ser igual a 0, ele vai tocar o eixo Y no ponto 0. E a gente vai fazer uma alteração e perceber agora, quando B for igual a 1, para onde vai esse gráfico. Vamos lá, vamos fazer essa mudança vagarosamente aqui para nós entendermos. Olha só o que está acontecendo. O que aconteceu é que a inclinação da reta não mudou, porque o responsável pela inclinação é o A. E o B igual a 1 fez com que a nossa reta está subindo aqui para o ponto 1. Ó, veja que com o B igual a 1, a minha reta toca o eixo Y no 1. O A com coeficiente igual a 1 quer dizer que essa reta ainda tem um ângulo de 45 graus, tá? Tanto com relação ao eixo X como com relação ao eixo Y. Vamos agora ainda continuar deslizando o coeficiente B para 2 e entender o que acontece. Então olha só aí, ó, em 2.1 ele corta aqui no 2.1. Se nós trouxermos aí o B valores cada vez maior, ele vai subindo e vai subindo cada vez mais. Da mesma forma, se você vai diminuindo o valor de B e tornando ele inclusive negativo, ele vai descendo. Olha, o B igual a menos 1, eu tenho que a reta corta o eixo Y no menos 1. Então, basicamente, esse valor do B, aqui, ó, me diz onde é que a reta toca o eixo Y. E o A vai me dar a inclinação dessa reta. E agora nós vamos fazer uma alteração nos dois coeficientes, no coeficiente A e no coeficiente B. Perceba que aqui o A é igual a 1, inclinação 45 graus, mesmo valor de X é o valor de Y. B igual a 0 significa que a reta toca o eixo Y igual a 0. Vamos levar o A agora para 2 e inclinar então essa reta. E vamos levar o B a menos 1 para entendermos que agora a reta passará no ponto Y igual a menos 1. Então, o que nós temos aí é exatamente o gráfico da função y igual o A igual a 2, 2x, menos 1. E aí na mesma função nós vamos ter valores diferentes de 1 e 0 para A e para B, para que você possa entender exatamente o comportamento de cada um desses coeficientes em relação à posição do gráfico. E agora nós vamos trabalhar a função quadrática, a função do segundo grau, que ela é representada de um modo geral pela função y igual a A multiplica x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde agora nós vamos entender o comportamento desses coeficientes a, b, e agora nós temos um coeficiente a mais que é o coeficiente c, assim como na função do primeiro grau, lá nós tínhamos o b como termo independente de x, e aqui agora vai ser o c como termo independente de x. E eles estão aqui, ó, nesses controles deslizantes, e aí eles vão representar exatamente a função, o gráfico da função como ela está aqui. Então essa função verde, aqui, essa parábola que é a representação gráfica de uma função quadrática, essa que está na tela, ela vai ter a seguinte representação da função, vai ser y, é a mais simples de todas, igual y igual a x ao quadrado. Por exemplo, quando o seu x é igual a 1,
nós vamos ter que o y é 1 ao quadrado, ou seja, também é igual a 1. Mas quando x é igual a 2, você vai ter um y igual ao quadrado de 2, que é 4. A mesma coisa vai acontecer quando x é menos 2. Ó, veja que o y, quadrado de 2 como o menos 2, são iguais a 4. Da mesma forma, o 3 vai ser lá no 9. O menos 1 vai ser igual a 1. Todos os valores de x, tanto positivo como negativo, terão valores de suas imagens positivas, já que ela está ao quadrado. O que nós vamos fazer agora é fazer uma alteração nesse coeficiente a e perceber o que vai acontecer com o nosso gráfico. Vamos fazer agora, vamos levar o a de 1 para 2. Outra coisa que nós temos que entender é que quando esse coeficiente a, que a gente chama de coeficiente líder, que é o coeficiente do x ao quadrado, é positivo, a nossa concavidade é voltada para cima. Quando a é negativo, essa concavidade será voltada para baixo. Aí, ó, você vê que o a agora é igual a menos 1, nós temos a concavidade da nossa parábola voltada para baixo. Vamos voltar ao original agora. Ok, agora com o a igual a 1, b igual a 0, c igual a 0. Nós vamos fazer então essa alteração do a de 1 para 2 e ver o que vai acontecer. Você analisa aqui o comportamento, a movimentação que vai acontecer na nossa parábola. Perceba que ela vai fechando. Ó. Quando a é igual a 2, a nossa parábola fechou um pouquinho mais. Vamos continuar com essa alteração agora de 2 para 3 para observarmos cada vez mais o que acontece. Ó. Com 3, vamos para o 4. E aí você vai percebendo, ó, que ela vai se fechando e vai se fechando. Os dois ramos dessa parábola vão tendendo a ir na direção do eixo y. E claramente o que vai acontecer quando eu tenho a aqui igual a 1, quando ele vai ficando valores cada vez mais próximos de 0, ela vai abrindo, tá? Então, no sentido de aumentar o a, ela vai se fechando, diminuindo o valor de a, ela vai se abrindo. Agora o a igual a 0, eu não tenho nenhuma inclinação, eu vou ter a função y igual a 0. Quando ele é negativo, ele vai ficar, então, no ramo de baixo. A concavidade dele será para baixo. Você aumenta o a, mesmo negativo, mas aumentando em valores absolutos, ela também vai fechando. Vai fechando cada vez mais. Volta para a situação original. Agora, nós vamos pular o b e vamos entender o que acontece com o coeficiente c, que ele é mais simples de ser percebido. O a voltou a ser igual a 1. Nós temos aqui a original parábola, o b igual a 0 e o c igual a 0. E aí veja que, olha, lá na função do primeiro grau, o termo independente de x, ele fazia uma translação neste gráfico. O c aqui é o nosso termo independente de x. E você vai perceber que ele vai ter a mesma função. Olha só, c igual a 0, vamos levar ele na direção do 1. E a nossa parábola ela vai subir, ó, passou. E o que acontece agora é que quando c é igual a 1, a nossa parábola está exatamente tocando o eixo y no ponto 1. Tá? Quando aqui era 0, ela tocava, quando c aqui era igual a 0, ela tocava exatamente aqui na origem. E aí vamos continuar, né? Vamos subir mais esse c e perceber que essa parábola vai fazendo uma translação na direção aí do 2 e assim por diante, ó, na direção do 3 e vai subindo e vai subindo e vai subindo. Então o c, e perceba que a concavidade ela não se fecha nem se abre, ela permanece a mesma, não há um deslocamento também horizontal, simplesmente um deslocamento vertical. C igual a 0, vamos torná-lo negativo, e aí, ó, como de se esperar, a parábola ela vai descendo naturalmente, aí, fazendo uma translação vertical. Agora nós vamos entender um pouco o que acontece com o coeficiente b, que ele não é tão fácil, não é tão lógico quanto o coeficiente a e b nos seus movimentos, mas dá para perceber alguma coisa sim. Vamos lá, igual b igual a 0, vamos tornar ele igual a 1. E veja que a parábola ele fez um pequeno movimento para a esquerda e um pouquinho para baixo. Quando b é igual a 1, o que é que nós temos aí na nossa função? Vai ter que y vai igual a o a igual a 1, então é x ao quadrado, esse 1 não vai aparecer aqui, mais um x. E aqui
nós podemos trabalhar essa função colocando, por exemplo, o x em evidência. O que nós vamos ter aqui é x mais 1. O que torna, então, isso daqui sendo igual a zero, para nós encontrarmos as raízes, esse x é igual a zero, que é exatamente esse valor aqui. E o outro valor de x é igual a menos 1, porque menos 1 mais 1 dá zero. Então, menos 1 seria a outra raiz. Então, veja que há um movimento desse vértice da parábola, o movimento da parábola um pouquinho na diagonal, não só na horizontal e na vertical. E aí a gente vai continuar fazendo o movimento em B para perceber o que vai acontecer. Por exemplo, quando é 2, minhas raízes serão 0 e menos 2. Quando for igual a 3, por exemplo, será 0 e menos 3. Quando for igual a 4, você já entendeu o comportamento, vai para 0 e menos 4. E assim por diante. Quando B é negativo, ela vai então se dirigir no outro sentido. Tal. Quando B é menos 2, as raízes são 0 e 2. Por que isso acontece? Vamos fazer então, anotar essa função. Aqui eu vou ter y igual a y igual a 1. Então, x ao quadrado menos, o b é menos 2, né? Menos 2x. E o c é 0, não vou escrever aqui. Então, como anteriormente, eu vou colocar o x em evidência. Então, aqui vai ficar x menos o 2. O que vai tornar, então, esse termo 0 será quando x for igual a 0. Está aqui a primeira raiz. Ou quando x for igual a 2, porque 2 menos 2 dá 0. Está aqui a segunda raiz, então. Tá, então você percebe que o b, nesse caso, ele sendo negativo, ele vai trazendo a parábola também um pouco inclinada. Quando ele é positivo, ele vai assim, né? Quando o b aqui, ó, vai sendo positivo, a movimentação dele é assim. Quando o b é negativo, a movimentação já é nesse outro sentido. Agora, quando você tem a função do segundo grau na forma canônica, y igual a a, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice, aí sim, ao movimentar o x do vértice, você tem exatamente uma translação horizontal. E ao movimentar o y do vértice, você vai ter uma translação vertical perfeita. Mas então nós teríamos que ver isso em uma outra oportunidade, em um outro vídeo. O que importa agora para nós é estarmos interessados em entender a movimentação dos coeficientes na forma normal. E vamos agora, por fim, fazermos uma composição aí dos coeficientes. Vou fazer uma alteração nos coeficientes. Eu vou colocar o b igual a menos 5. E o c igual a 6. E aí agora, olha, nós temos o a igual a 1, a concavidade da parábola não se fechou e nem se abriu. Com o b igual a menos 5 e o c igual a menos 6, nós vamos ter a seguinte função. Y igual a o a igual a 1, então x ao quadrado, o b igual a menos 5x, mais o c que é igual a 6. Olha aqui, este 6 me diz que a parábola toca o eixo y no ponto 6. E trazendo as raízes, você vai verificar que as raízes dessa, fazendo Bhaskara, soma e produto, do jeito que você quiser, nós vamos ter que as raízes dessa equação aí serão exatamente x igual a 2 ou x igual a 3, ó, que são esses dois pontos aqui. Ó, tá? E aí a gente tem essa composição, ó, mudando, alterando o valor do coeficiente b e do coeficiente c. Agora vamos levar isso daqui para o PowerPoint e termos uma visão dessas funções uma ao lado da outra para entendermos melhor ainda. Bom, nós estamos aqui agora no PowerPoint com todas as funções aí já na tela, onde eu quero trazer para você uma forma de você verificar ali o que acontece com os coeficientes um a um. Vamos começar aí, ó, com esse que está mais à esquerda, aqui na parte superior, que é aquele onde nós temos aqui que o valor de x é igual ao valor de y, é aquela função identidade, ou seja, y é igual a x. Partindo aqui para o gráfico que está um pouquinho mais à direita, você pode até pensar assim, poxa, mas olhando só o gráfico, será que eu teria condição de escrever a lei de formação desse gráfico? Teria sim. Você tem duas formas. Você analisa dois pontos, faz um sistema linear
encontra o valor de A e o valor de B. Como assim, professor? Você tem aqui, por exemplo, ó, x aqui é igual a 1, o y é igual a 2. E aqui o outro ponto aqui, você pode pegar qualquer outro ponto, menos 1, menos 2. E aí naquela expressão y igual a x mais b, você substitui o x e o y. Você vai fazer um sistema e encontra o valor de A e B. Mas tem uma forma mais rápida e mais, creio que mais inteligente de fazer isso. Quando você anda uma unidade no x, você percebeu quanto que você anda no y. Se você ver aqui, ó, eu estou aqui no 0, né? A minha reta passa aqui na origem. Se eu andar uma unidade na horizontal, eu vou subir 2 unidades. Isso está ligado ao fato do coeficiente angular ser a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 2 sobre 1, e é o valor do A, é o valor do coeficiente angular. Então aqui seria y igual ao coeficiente angular, então é 2x. E o B, como ele passa aqui no 0, seria mais 0. Então, na lei de formação, seria só y igual a 2x. E aí você vai ter uma visão diferente, caso você não soubesse disso. Você vai ter condição de escrever a lei de formação em todas elas. Veja que andando 1 na horizontal, você anda 3 na vertical. Então aqui seria y igual a 3x mais o 0. Mas 0 não precisa escrever, né? E aí agora um desse tipo aqui, ó, que você não tem aqui o número, por exemplo, mas aqui está dividido em 5 partes. Se você anda uma parte, ou seja, 0,2, você sobe aqui para o 2. Então 0,1 você andaria 1. Daí, se você então andar uma unidade, você vai subir 10. Então isso aqui é y igual a 10x. O que eu quero mostrar aqui, ó, é que alterando o coeficiente angular, aumentando o seu valor de 1 para 2, de 2 para 3 e até 10, nós temos aqui um movimento dessa reta que é nesse sentido, no sentido anti-horário, né? Aqui embaixo, olha só, você tem então, fazendo esse mesmo exercício, y igual a, se eu ando uma unidade aqui agora, se eu ando uma unidade, eu vou descer uma, você vem para o menos 1, então seria o menos x, tá? E aqui, ó, então a mesma coisa, se eu ando 1, eu vou pular para o menos 2, aqui seria menos 2x. E aqui, ó, tal como esse aqui mais à direita, o y, então seria igual a menos 10x. E aí eu chamo a atenção também para esse movimento, que agora ele vem, ó, mas sempre na direção do eixo y. Todas essas funções, o b, são iguais a 0. Isso aqui chama de função linear, que é uma função do tipo y igual a vezes x. Agora, se você tem o b diferente de 0, nós vamos ter uma função que é dita não função linear, mas sim uma função afim. Na realidade, toda função linear é uma função afim, não é? Mas nem toda afim é uma função linear, porque a função afim ela vai ter essa lei de formação, y igual a x mais b. E aí agora vamos analisar essa função à luz daquela primeira, onde nós tínhamos que o y era igual a x. Acontece que eu tenho ainda 45 graus, não é? E eu subo aqui, ó, agora a minha reta, ela toca o eixo y no ponto 1. Então aqui seria o x mais 1. Essa é a nova lei de formação. E aí aqui, ó, sempre também 45 graus, só que agora ele passa pelo menos 1. Então aqui o meu b já seria um valor diferente, seria menos 1. E o a igual a 1, em virtude aqui, ó, de ter este ângulo aqui, por exemplo, de 45 graus. Tá? Claro que você não vai ter o x igual a y, porque como você fez uma translação aqui agora, é só você pensar, ó, se o x é igual a 2, o y é 2 menos 1, que é 1. Então tá aqui, ó, x igual a 2, o y igual a 1. Ele vai atender exatamente a essa. Aí já aqui houve uma inclinação, e também houve uma translação. E como é que eu vou fazer para encontrar então essa lei de formação, dado que houve tanto uma translação e uma inclinação? Você pode pensar, por exemplo, olha, nesse ponto aqui, ó, como se a sua origem estivesse nesse ponto. Ao andar um movimento aqui, uma unidade na horizontal, você sobe 2 unidades na vertical. O novo coeficiente angular é igual a 2x. E aí você busca onde é que ele está tocando o eixo y, aqui no ponto menos 1. Então a sua função agora é igual a 2x menos 1. Veja que não tem jeito, né? Você vai sempre descobrir a sua lei de formação, tendo conhecimento do coeficiente angular e onde ele vai tocar o eixo y.
Agora vamos olhar agora a função quadrática. Essa função é aquela função básica, onde o y é igual a x ao quadrado, e a partir dela nós vamos resolver as outras. E aí agora, como é que eu vou fazer para entender o que acontece com essa? Você vê que ela é um pouco mais fechada quando o x é 1, o y é 2. E aí, isso ocorre porque justamente nós teremos que o a aqui, ele é alterado do valor de 1 para 2, tá? Quando x for igual a 1, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2. Quando x é 0, vai ser 2 vezes 0, que é 0. Aqui ele vai estar um pouco mais fechado ainda. E aí já vai ficando um pouquinho mais complicado de você perceber. Mas esse gráfico aqui, por exemplo, é a função y igual a 10x ao quadrado. Tem forma de você descobrir? Tem sim. Você pode fazer aqui de repente também um sistema linear. Mas você pode encontrar, por exemplo, aqui a inclinação de uma reta tangente, enfim. Mas não vamos entrar nesses detalhes que não faz parte aí desse vídeo. Bom, nesse outro gráfico aqui, ó, nós já vimos, é que na realidade eu estou trazendo os gráficos que nós vimos lá no GeoGebra aqui para o PowerPoint. Só colocando um ao lado do outro para percebermos a diferença aqui entre os coeficientes. Esse aqui seria o y igual ao x ao quadrado mais x, ou seja, se eu acrescento o b igual a 1, eu vou andar com o meu gráfico um pouquinho nessa direção e para baixo, tá? Um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para baixo. Aqui já seria o y igual a x ao quadrado mais 2x. E aqui agora para a direita a gente vai fazer o contrário, ó, vai ser x ao quadrado menos 2x. Nesse caso aqui, ó, vai ser exatamente igual ao de cima, só que ele sobe uma unidade. Ele vai tocar nesses dois pontos aqui, ó, y igual x ao quadrado mais x mais 1. Que sempre, então, aqui isso aqui desce uma unidade, vai ficar y igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Porque eu venho dessa daqui, descendo uma unidade, aqui vai ficar y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Nós vimos isso aí lá no GeoGebra. Então é isso, pessoal. Peço que curta, compartilhe esse vídeo. Espero que você tenha gostado.